Essa é uma questão maravilhosa. Ela aborda a transição da Idade Média. Eu não vou colocar o tema que ela aborda, não, senão eu vou te dar a resposta. Eu já ia colocar o tema aqui. Mas vem lá, vamos lá! É a transição da Idade Média para a Idade o quê? Para a Idade Moderna. Esse é o nosso tema da história, da questão histórica aqui, tá? É isso mesmo, ó. Então vamos pegar aqui o enunciado, ó. Qual acontecimento do período contribuiu diretamente para um agravamento da situação descrita? Então veja bem, aqui é uma questão de média operacional, porque eles querem saber um acontecimento, né, que está relacionado ao texto, né? Então é isso. Nós temos o texto está descrevendo uma situação, tá? E nós queremos saber qual fato histórico, né? Qual acontecimento do período é o fato histórico. Né? Qual fato histórico contribuiu para o agravamento dessa situação que está no texto? Qual é o fato histórico, né? E aí nós temos algumas alternativas já aí para vocês. A gente conseguiria até, de certa forma, eliminar uma ou outra já a partir da análise do tempo histórico, né? E aí a visão, mas onde que está o tempo histórico? Já no início do texto base já está falando qual o tempo histórico que é. Né? Mas antes, vamos lá, vamos ler aqui, lemos o enunciado, vamos ver a referência. Ó, para uma geografia histórica da floresta portuguesa. A referência não nos ajuda tanto, né? Bom, então vamos para o texto base. Os séculos aí, a gente vai marcando o tempo, né? Marca o tempo, Brasil. Os séculos XV e XVI, né? Já é o início da idade o quê? Moderna. Já é o início da idade moderna. Quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média, então lá, quando a Idade Média já praticamente as características delas vão realmente sumindo da Europa, né? Perante os novos imperativos da época moderna, então lá, tá falando da transição, né? Da Idade Média para a Idade Moderna. Constitui um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Tá aqui o nosso espaço histórico, né? Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. Então, está falando aqui que na Europa Ocidental nós temos um período de crise florestal, que é justamente a situação descrita. Uma situação de desmatamento, né? E principalmente por quê? Porque há ali desenvolvimento de atividades industriais e comerciais. Industriais aqui, até o termo não é muito bom, viu? Porque a gente não tem indústria de fato. O que nós temos é uma produção manufatureira, né? Uma produção artesanal, né? Mas indústria com maquinário, isso é algo só para o século XVIII. Então as necessidades em produtos lenhosos, então olha só, para a produção artesanal, para a produção manufatureira, havia uma necessidade de produtos de lenha, buscar lenha, né? Lenha, madeira. E essa lenha e madeira vai gerar o quê? Desmatamento. Então, desmatamento das florestas na Europa. Aumentaram drasticamente com o crescimento do consumo dos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval. Isso aqui é importante para a nossa questão também. Porque você precisa de madeira para produzir navio, né? Então aqui há um crescimento do consumo nos mercados urbanos, né? Nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Então, beleza. E aí tá perguntando o seguinte, olha, qual o acontecimento dessas alternativas aqui pode ter contribuído para agravar essa situação descrita? Qual o agravamento aqui da situação descrita? O desmatamento, a crise florestal provocada pelo desmatamento na busca de lenha. Então nós temos aqui, a busca de lenha, a crise florestal associada, portanto, ao desmatamento, né? Então a gente fala aqui dessa crise florestal, o desmatamento na busca de lenha. E a gente precisa saber qual dos fatos históricos que está associado, que pode ter intensificado nessa época a busca por lenha
gerando mais desmatamento e maior crise florestal. Será que é a manutenção do sistema feudal? Não, até porque o feudalismo é uma característica lá da Idade Média, da Europa Ocidental da Idade Média. E a gente está iniciando aqui a Idade Moderna, então não é a manutenção do sistema feudal. É a queda, né, o rompimento, é a superação do sistema feudal esse período, então não pode. O movimento de reformas religiosas, de fato, as reformas religiosas ocorreram no século XVI, que está dentro do século que está citando o texto. Porém, como que as reformas religiosas podem ter contribuído para agravar a busca por lenha e o desmatamento na floresta? Tem alguma relação, conexão? Não, né? A concretização da centralização política? Também não. Por si só, o absolutismo, que é a centralização política, como que ele pôde contribuir para o desmatamento da crise florestal na busca de lenha? Por si só, não justifica, né? Então não pode ser a letra C. A eclosão do renascimento cultural? Também não. O renascimento cultural, qual que é a demanda que ele tem por lenha que vai gerar o agravamento e o desmatamento da crise florestal? Não, também não posso falar que é o renascimento cultural. Agora, olha! O processo de expansão marítima. Gente, turma, humanas, olha comigo aqui, o processo de expansão marítima. Expansão marítima são as grandes navegações. Nós estamos falando de navios, naus, caravelas. Os navios, naus, caravelas demandam de lenha? Claro. Por quê? Madeira para construção de navios. Inclusive, o texto está falando isso aqui, olha lá, construção naval. Né? Então, resposta letra A. É uma questão de média, é média operacional, apesar que muita gente deve falar, não, Guizão, é fácil. Porém, você tem que fazer uma operação, você tem que conectar o texto a um fato histórico que não está explícito no texto, né? Você tem que saber qual que é, identificar e fazer essa correlação, tá bom?